com vocês, né? Como a Leni já começou a falar, a gente é da mesma família, né? Meu pai é irmão do pai dela. Eu sou casada com o pastor Sérgio, lá de Campinas. Tenho 2 filhos, alguns aqui conhecem, né? O Miguel, de 23 anos, e a Ana Luísa, que vai completar 20 agora em novembro. É um prazer estar aqui, queridas. Me foi dado o tema Mulher e Autoestima, né? E é o que vocês estão... Hoje é o tema, né, da noite. E é isso que eu vim falar com vocês, tá bom? Primeiro eu queria definir, né, o que é autoestima. Acho que todo mundo aqui conhece a palavra, né, mas é importante a gente saber exatamente o que significa. Autoestima é a qualidade de quem se valoriza, se contenta com o seu modo de ser e demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos. Então não tem só a ver com a nossa aparência, tem a ver também com algo interno nosso, né? Aquilo que a gente pensa de nós mesmos, né? Como a gente se julga, como a gente se sente, né? Então, tudo isso tem a ver com autoestima, tá bom? E a gente precisa parar para pensar às vezes, né? Como a gente tem se enxergado, né? Como que você se enxerga? Então, hoje vai ser mais uma conversa, assim, né? Para a gente se conhecer um pouco, porque às vezes a gente vai vivendo e a gente não para, às vezes, para refletir sobre a nossa vida, né? E como a gente se enxerga e por que a gente se enxerga dessa maneira, né? Então, aqui eu estava estudando sobre isso, me preparando para isso, eu fiquei pensando, né, como que é construída a nossa autoestima, porque ela é algo construído em nós, né? A gente não nasce pronto com ela, né? É algo que a gente constrói ao longo da vida. E existem 3 vozes para a nossa autoestima. Uma voz é a voz das pessoas, né? Então, o que a gente escuta das pessoas ao nosso respeito. A outra voz é a voz de Deus, né? O que Deus diz ao nosso respeito. E a outra voz somos nós mesmas, né? Então, existem 3 influências para a nossa autoestima, né? As pessoas, nós mesmas e Deus. E daí a gente vai construindo essa autoestima desde cedo, né? A gente nasce, aí a gente vai começando a conhecer o mundo, vai começando, né, a ter experiências, né, boas ou ruins, e isso vai construindo a nossa autoestima. Então, na infância, né, a gente tem um turbilhão de informações para a gente pôr na nossa bagagem da autoestima, que é principalmente aquilo que os nossos pais falam para nós, né? Então a gente começa ali cedo. Você pode ter tido pais que te elogiavam, que te valorizavam. Você pode não ter tido pais. Você pode ter tido pais que faziam o contrário, às vezes te humilhavam, te reprimiam. Então tudo isso vai entrando na tua bagagem, né, de autoestima, né? E você vai ali, são os tijolinhos para você ir construindo sua autoestima, né? Então, nessa fase são os pais, né? Aí são os irmãos, né? Porque às vezes os pais nos amam, falam, mas tem um irmão que adora fazer né? Por apelido, né? Vem toda aquela, né? Vocês sabem, quem tem irmão sabe, né? Sempre tem um irmão para né, dar uma cutucada, né? Os amigos, então é uma fase que a gente vai para a escola. Então, por mais que você tenha em casa elogio, né, uma boa aceitação, pode ser que na escola você tenha algum problema, às vezes você tem uma dificuldade de aprender, às vezes você tem alguma deficiência física, e aí começa na escola também os amiguinhos, né, as crianças, e até mesmo os professores, né, a contribuírem para que a sua autoestima seja construída de uma maneira boa ou ruim. Pode ser positiva ou negativamente essas nossas informações que a gente vai recebendo, né? Então, na infância a gente só recebe, a gente só está recebendo. Na adolescência, aí a gente começa então a se enxergar mais, porque quando a gente é criança a gente ainda não tem muita percepção das coisas, né? A gente só está recebendo aquilo, né? E na adolescência a gente começa então a fazer algo, a juntar algo ali, né? Se você na sua infância
teve pais que te levaram a conhecer Jesus, então você já começou a experimentar, né, aquilo que Deus fala a respeito de você. Mas muitas aqui provavelmente não tiveram, né? Às vezes a gente conheceu Jesus depois de adulto, né? Então isso também é algo que faltou ali na infância. Então, na adolescência, a gente começa, então, a formar opiniões sobre nós mesmas, né? E é uma fase muito difícil também, porque a gente está tentando ser aceita, né? Por isso que na adolescência é muito comum, né? Aqueles grupinhos, né? E começam a fazer tribos, né, entre si. Sempre tem aquela turminha da bagunça, né? Tem a turminha dos nerds. Você vai se encontrando ali, né? E vai dando um jeito de se conhecer, né? E de ser aceito. Então, você vai trabalhando também. E então, eu creio que nessa fase da adolescência, né, a gente tem uma maior influência das amizades, né? Às vezes o que o pai e a mãe falam já não é tão importante, né? Se o pai te acha linda, mas na escola te chamam de feia, você vai ouvir quem? Você vai ouvir as amiguinhas da escola, né? Então, ali na adolescência, muitas vezes a gente tem esse tipo de influência também, e que vai construindo essa nossa autoestima, né? E nessa fase também é uma fase que pode acontecer de depressão. Hoje eu vejo como os jovens têm sofrido muito com isso, né? É algo que acho que a gente não tem conseguido trabalhar bem, né? As crianças têm vindo já marcadas e chegam na adolescência muitas vezes com problemas de depressão, né? Tantos casos, né, hoje em dia, que eu não lembro de ouvir tanto isso há uns anos atrás, né? Então, tem muito a ver com isso, né, com a aceitação. Eu acho que é muita informação, é muita comparação, né, que a gente acaba fazendo. Então, você também tem uma fase aí que você pode, por causa da autoestima também, pode começar a ter problemas de depressão e tudo. E na fase adulta, então, é onde a gente, então, finaliza aquela construção da nossa autoestima, né? Então, a gente pega tudo que a gente escutou de quando a gente era criança, o que a gente escutou na adolescência, né? E a gente forma, então, a nossa autoestima. E também é a fase que a gente tem mais discernimento para poder trabalhar isso na gente, né? Numa fase adulta, você começa a ter mais percepção das coisas, né? E é um momento também da gente... Muitas vezes a gente tem que refletir como que a gente está se enxergando, né? E essa fase é a fase que a gente consegue trabalhar melhor isso na nossa mente. Agora, quando Cristo entra na nossa vida, Ele transforma tudo, né? Ele tem esse poder, Ele pode transformar qualquer pessoa e fazer tudo novo. Mas muitas vezes a gente experimenta uma transformação na nossa vida financeira, na nossa vida familiar. A gente experimenta várias coisas boas quando a gente conhece Jesus, mas muitas de nós ainda ficamos presas na autoestima. Muitas vezes a gente não experimenta uma transformação que o Senhor pode dar também na nossa autoestima. A gente fica presa ali. A gente às vezes não leva isso como algo que realmente é importante, porque a gente acaba se acostumando muitas vezes, né, com o nosso jeito e tal. E já sou assim mesmo, né? Eu sempre ouvi isso, né? E acaba que você não experimenta, né? E assim, meu maior desejo hoje é que você possa experimentar. Se você ainda não experimentou uma transformação na sua vida nessa área de autoestima, que você hoje comece a experimentar, né? Isso que Deus tem para nós. Deus quer mulheres totalmente transformadas, né? E Ele pode transformar todas as coisas. Eu tenho 3 exemplos bíblicos para a gente falar sobre autoestima. Eu separei aqui 3 homens e o primeiro é Gideão. Eu não vou ler porque é um texto muito longo, então eu vou só dar para vocês, para quem estiver anotando ou quem quiser ler em casa depois para conhecer melhor a história. A história de Gideão está em Juízes 6, a partir do versículo 12. Tá? Então Gideão era um homem, né, do povo de Israel. Israel vivia naquela época de Gideão, eles estavam presos, né, eles estavam sob o domínio dos midianitas.
E o povo estava clamando por libertação, né? Já vinha um tempo, tinha 7 anos já que eles estavam presos ali. E o povo estava clamando, porque os midianitas, eles roubavam tudo. Se eles plantavam comida, alguma coisa, os midianitas iam lá e roubavam, né? Então eles estavam tendo muita fome, né? Problema de fome mesmo. E com o clamor do povo, então o Senhor mandou o anjo dele. O anjo do Senhor veio até Gideão e chamou ele, né? Para ser o libertador do povo. E Gideão, então, eu vou abrir só o versículo 12 para a gente ler, para a gente não... Quem tiver com a Bíblia aí, é Juízes 6, 12. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso, e o Senhor está com você. Gideão respondeu: Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? E ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem estou mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menor importante da minha família. Então, assim, deu para perceber a autoestima aqui de Gideão? O Senhor chega para ele e fala: você é forte. Isso é o que como Deus vê Gideão. Mas como que ele se vê? Ah, Senhor, eu sou pobre, eu sou o mais pobre. Eu sou o menor da minha família. Então, essa fala dele nos mostra que ele tinha uma autoestima baixa, né? Gideão tinha uma autoestima baixa. Então, provavelmente ele estava escutando isso, né? Ele cresceu escutando isso. Esse aí é o coitadinho, né? O pobrezinho, o menorzinho, né? Ele ouviu isso e ele internalizou isso, né? E por mais que Deus estivesse falando para ele: olha, você é forte, vai lá, eu vou te ajudar. Ele, né, estava titubeando e falando: ai, como justo eu, né? Mas ele se tornou um grande líder depois, né? E ele guerreou, e Deus usou muito a vida de Gideão como um líder em Israel. E o processo dele foi longo. Depois vocês podem ler a história dele, é bem interessante. Toda vez que Deus falava alguma coisa para ele fazer, ele falava: tá bom, mas só que antes o senhor vai ter que me provar que o senhor vai fazer mesmo. Aí ele pediu uma prova: faz tal coisa, Senhor. Ah, se fizer, eu vou. Então, assim, ele estava sempre provando Deus. Ele estava sempre precisando ter certeza, né? Então foi um processo longo na vida dele para trabalhar a autoestima dele, né? Mas ele conseguiu, né? Ele realmente venceu, né? Se tornou um líder de Deus. O outro exemplo que eu tenho é de Davi. Acho que a maioria de vocês conhecem a história de Davi, né? Está em 1 Samuel 16. Então, Davi era um menino que era rejeitado pelos pais, né? Porque quando o profeta foi lá ungir, o pai nem considerou ele, né? Considerou todos os irmãos menos ele. Então, ele era rejeitado pelos pais, pelos irmãos. Mas Davi, gente, não tinha uma autoestima baixa. Ele não tinha, por mais que ele tivesse tido esse tipo de voz, ele conhecia Deus e ele sabia o que Deus pensava sobre ele. Então ele matou leão, matou urso. E quando ele foi enfrentar o gigante Golias, ele tinha ido, na verdade, lá, né, onde estava o campo de batalha, para levar um lanchinho para os irmãos dele. O pai dele falou: leva lá um lanchinho para os seus irmãos. Quando ele chegou lá, começou: pô, como assim esse filisteu aí tá achando que é quem, né, para vir contra nós, contra o nosso povo? E começou a perguntar para alguns lá: mas viu, o que ele está falando? O que está acontecendo aqui? E o irmão dele viu aquilo e falou: cara, o que você está fazendo aqui? Vai para casa. Vai embora, você não tinha nem que estar aqui. Vai lá cuidar das suas ovelhas. Sabe o que ele fala? Ele fala assim: o que eu tenho a ver com você, cara? Tipo assim, ele não liga para o que o irmão dele fala. Ele simplesmente vira
pro outro lado e continua conversando. Então, gente, ele não estava nem aí para o que os irmãos dele falavam. E vocês conhecem a história, né? Davi foi um grande rei, um homem, um guerreiro, libertou o povo de Israel, ele foi um homem que venceu. Então, é um exemplo de alguém que, mesmo tendo influências ruins na casa dele, ele ouvia o que Deus dizia a respeito dele. E o próximo exemplo é José. Eu amo a história de José, gente. Para mim é uma das histórias mais lindas da Bíblia, né? É maravilhoso, né? Tudo que ele passou e onde ele chegou, né? Mas José, então, está em Gênesis 37 para quem quiser depois ler em casa, tá bom? José era o queridinho do papai e da mamãe, né? Ele era o caçulinha. Depois ele teve um irmão, mas naquela época, logo que ele nasceu, ele era o esperado bebê da mamãe. Então ele era muito mimadinho. Devia ser aquele filho, né? Que o papai e a mamãe amam. Só que os irmãos não gostavam dele, porque ele realmente era muito mimado. E além de ser mimado, ele era aquele irmão chato que dedava os irmãos. Então ele ia lá e via tudo que os irmãos estavam fazendo e corria contar para o papai. Então você imagina que tipo de né? Então ele tinha, a autoestima dele era, lá em cima, né? Ele se achava, né? Ele tinha os sonhos dele, em vez de ele guardar para ele, ele ia lá e contava para os irmãos. Ele era metido, gente. Vamos combinar. Deus teve que fazer um processo longo na vida dele para o quê? Para diminuir um pouquinho a autoestima do garoto, né? E realmente, ele passou por muitas coisas da vida dele, né? Que poderiam, inclusive, ter destruído a autoestima dele, né? Tudo que ele passou depois, que ele foi vendido pelos irmãos, que ele virou escravo, né? Depois ele foi parar na prisão, ele teve experiência, e não foi assim, gente, coisa de 1 ano, 2 anos, foi muito tempo, né? Mas mesmo assim, José também sabia o que Deus pensava a respeito dele. Ele tinha certeza do chamado dele, ele tinha certeza do destino dele. Então, mesmo quando ele estava ali, nos piores momentos da vida dele, ele sabia o que Deus pensava dele, né? E ele também não... Eu creio assim que Deus foi trazendo um equilíbrio, né? E na verdade é isso que a gente precisa, né? De um equilíbrio na nossa vida. E a gente vai falar um pouco como a gente percebe se a nossa autoestima está desequilibrada, né? Porque, gente, não é nem baixa e nem muito alta que a gente precisa buscar, né? A gente precisa buscar o equilíbrio na nossa autoestima. E então eu anotei aqui alguns exemplos, né, que a gente pode ter de extremos de autoestima, tá? Estou falando aqui de extremos, tem vários níveis, tá? Eu vou falar do extremo. O extremo de uma pessoa com autoestima muito baixa, né? Ela geralmente é desleixada. Agora a gente vai falar das mulheres, tá, gente? Nós vamos falar da gente. Ela não liga para a aparência dela, então ela larga, né? Não está nem aí, não se cuida, né? Não procura se cuidar, não tem amor próprio. Ou às vezes ela até se cuida, até ela se arruma, mas ela se acha muito incapaz, muito inferior, né? Ela acha que ela não dá conta das coisas, que as outras pessoas sempre vão mais longe do que ela. Então isso é uma autoestima baixa, tá? A pessoa ela não vê valor nela, ela vê valor em todo mundo menos nela, né? E acho que nosso tempo que nós estamos vivendo é muito mais forte isso, porque a gente tem as mídias sociais, as redes sociais, que tem muita comparação, né? A gente vê todo mundo tão feliz, tão lindo, tão maravilhoso, né? E isso acho que só para quem tem um problema com autoestima só piora, né? Porque a vida de todo mundo é tão linda, né? As pessoas são maravilhosas, elas fazem tudo de lindo e a gente fica lá, nossa, meu Deus, nunca vou conseguir isso, né? Então é uma autoestima baixa. E o outro extremo é aquela emperequetada demais, né, gente? Então é aquela mulher que ela não mede esforços para chamar atenção. Então ela, né, perde o senso do ridículo, né? Põe todas as bijuterias que ela tem, põe tudo que ela tem, né? E vai, lindona, né? Ela precisa chamar atenção.
né? Eu não estou aqui dizendo que a gente não pode se enfeitar, gente. Eu inclusive gosto de me enfeitar, minha prima me conhece. Mas é o que eu falei, gente, é o equilíbrio. É quando você precisa disso para que as pessoas te amem, para que as pessoas te valorizem. Então você coloca isso como algo que vai fazer com que as pessoas te aceitem, né? Então gosta de chamar atenção a qualquer custo. Inclusive, a sensualidade pode mostrar uma autoestima baixa, tá? Porque a mulher que é muito sensual, que ela precisa mostrar o corpo, que ela precisa ter um decote bem profundo, uma roupa muito justa, precisa que os homens a desejem. Então, isso também pode caracterizar uma autoestima baixa, porque ela não está dando o valor que Deus dá para ela, né? Uma mulher que precisa mostrar o corpo dessa maneira, ela não está entendendo o valor que ela tem para o Senhor, né? Então, pode ser também uma autoestima baixa. É uma necessidade de chamar atenção, não só da beleza, mas também de chamar atenção para o seu corpo, né? Então, isso também é um desequilíbrio que a gente pode ter na nossa autoestima. Isso pode ser Eu quero que você pense agora no que eu estou falando, se você está se enquadrando em alguma dessas coisas, né? Porque a gente às vezes não para refletir. Se o que eu estou fazendo é só porque eu realmente me amo, porque eu gosto de mim, porque, né? Porque Deus nos criou com esse instinto, né? A gente é criada também para se arrumar. Deus fez a mulher com instintos assim, né? A gente Deus criou o homem para desejar a mulher e a mulher para ser desejada. Então, é natural que a gente também se arrume, né? Que a gente faz parte também da mulher de Deus, ser uma mulher que você olha e fala, nossa, né? Ela tá bonita, tá arrumada, né? Mas quando você tá fazendo isso porque você precisa ser aceita pelas pessoas, e se você não tiver assim, você não vai se sentir valorizada, então você precisa parar para refletir se você está com a sua autoestima desequilibrada, né? E o que a gente precisa buscar no Senhor é uma autoestima equilibrada, tá bom? E aí aquela que tem a autoestima muito alta, né? É aquela pessoa, gente, que só fala dela, né? Tudo que ela faz é lindo, é maravilhoso, né? Ela se acha. É aquela pessoa que chega, você está falando um negócio, eu já sei fazer isso. Nossa, você não sabe o que eu já fiz, né? Você está achando que você está contando um negócio legal. Você vai contar da sua viagem, você fala, fui para a praia ali no Guarujá. Você não sabe onde eu fui pelas Ilhas Gregas. É aquela pessoa, sabe aquela pessoa? Todo mundo deve conhecer uma assim, né? E também tudo que ela faz é maravilhoso, né? Nossa, você não sabe, eu faço um bolo maravilhoso, minha casa é maravilhosa, tudo é maravilhoso, né? Então também está desequilibrada, gente. Isso não é bom, não é saudável, não é isso que Deus quer, né? Eu queria ler só rapidinho com vocês Romanos 12, versículo 3. Quem tiver a Bíblia aí. Todo mundo já achou? Romanos 12, 3. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para o ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Então não é nem tanto lá, nem tanto lá, né? A gente precisa ter um equilíbrio, né? Então aqui, né, o apóstolo está falando, você precisa, não deve se achar melhor do que você realmente é, né? E em Provérbios 27, 2... Ninguém elogie a si mesmo. Se houver elogios, que venham dos outros. Então, gente, Provérbios. Não é bonito ficar se elogiando, né? Então, isso, gente, é desequilíbrio na nossa autoestima. Então, a gente precisa buscar
a autoestima equilibrada que o Senhor tem para cada uma de nós, né? E isso tem que ser um alvo na nossa vida, né? É o que eu falei, é uma escolha diária e você está sempre construindo isso, né? Então a gente precisa todo dia, sabe, refletir, né? Pensar sobre a nossa vida, pensar como a gente está se valorizando, o que a gente está pensando de si mesmo. E o nosso alvo é... Por quê, gente? Porque uma mulher com uma autoestima equilibrada, ela vai ser exatamente aquilo que Deus quer. Porque ela não vai ter problema em descobrir o seu destino, o seu chamado. Não vai ter ninguém que vai atrapalhar aquilo. Não vai ser um marido que às vezes não, sabe, não fala tudo que você precisa ouvir. Não vai ser o que as amigas pensam de você. Vai ser o que Deus pensa de você. E essa mulher, ela chega aonde Deus quer. Uma mulher com uma autoestima equilibrada, ela chega no destino dela, porque ela não está se importando. Pode ter o que for, né? Eu sei que algumas mulheres às vezes não têm um marido que elogia, né? Que fala o que você gostaria de ouvir. Mas aí você tem um Deus que te ama e que a palavra dele tem muitos e muitos elogios a respeito de você, né? Ele diz ali como você é preciosa. E a gente não pode esquecer que o nosso valor é o sangue de Jesus, né? Então assim, não tem ninguém que possa derrubar um valor desse, né? Não é uma palavrinha, não é uma amiga, aquela amiga maldosinha, né? Que vai destruir aquilo que Deus fez no seu coração. Então é isso que a gente precisa se apoiar. Não é naquilo que você ouviu na sua vida inteira, que foi ruim, ou algum apelido, ou né, o que o seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos. Não é isso. É aquilo que Deus pensa a respeito de você. Então a gente precisa aprender a ouvir. Se você tem muito problema com autoestima, gente, pega todos os versículos que você encontrar na Bíblia. Pega um post-it assim, ó, e vai colando na sua casa. Cola no espelho do banheiro, cola na geladeira. Vai, sabe, se encha da palavra de Deus. É o que eu falei, são vozes que vão construindo a nossa autoestima. Então pega a voz de Deus e coloca ela em todo lugar que você puder, para aquilo ficar nítido para você, né? Para você não se esquecer do valor que você tem para o Senhor, tá? Outra coisa que ajuda muito, gente, e a palavra fala, né, que a gente precisa amar o próximo como a nós mesmos. Não tem coisa mais gostosa do que quando você ajuda alguém. Isso faz um bem para nós, não faz? Ajudar o próximo, sabe, falar de Jesus para alguém, dar um abraço em alguém que às vezes você vê que está triste. A pessoa vai receber? Vai, mas gente, é uma delícia, né? Há um tempo atrás a gente foi num lar dos velhinhos lá em Campinas, né? Que tem um lar dos velhinhos, a gente foi lá evangelizar. Mas gente, eu saí de lá tão feliz de abraçar aqueles velhinhos, de sentar e conversar e, sabe, de dar atenção para eles, que eu falei, gente, acho que eu fiquei mais feliz que eles, né? Isso faz um bem para nós, e isso faz um bem para nossa autoestima, porque a gente tá o quê? A gente tá fazendo aquilo que Deus quer. E quando a gente tá fazendo aquilo que o Senhor quer, a gente se sente bem, né? A gente se sente feliz, é que a alegria que vem de dentro que formoseia o rosto. A palavra também fala isso, né? Então, quando a gente está bem aqui dentro, a gente vai ficar bem por fora também. E, gente, essa é uma chave. Ajude o próximo. Olha para a pessoa do seu lado. Seja um instrumento de Deus para essa pessoa, para a autoestima dessa pessoa. Se você vai abrir a boca para falar alguma coisa, que seja um elogio, que seja algo que vai levantar, né, uma pessoa. Não seja um agente que vai ser que ser uma voz negativa na vida do seu filho, na vida do seu marido, né, das suas amigas, da sua mãe, do seu pai. A gente precisa entender que nós também fazemos parte dessas vozes que eu falei no começo, né? As vozes que vão construir a autoestima de outra pessoa. Se você é mãe, você precisa elogiar o seu filho, você precisa falar o que Deus pensa a respeito dele, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para os nossos filhos, porque aquilo marca, vocês sabem, porque vocês podem ter sido marcadas também por algo que vocês ouviram dos seus pais, né? O nosso marido, para quem é casado aqui, os homens, a maioria deles, eles precisam de palavras de incentivo,
né? O homem, ele muitas vezes precisa. E nós temos que ser essas, né? Que incentivam, né? Muitas vezes ele pode estar chegando frustrado do trabalho, né? Cansado. E você tem que ser aquela que fala, não, vai dar tudo certo, nós vamos conseguir, eu tô aqui com você. Você é um homem, sabe, sábio. Mesmo que o seu marido não seja, gente. Vocês têm que profetizar. Vocês têm que profetizar, né? A gente tem que ser essa voz, né? A gente tem que ser um agente para outra pessoa, né? Para que também essa pessoa também tenha uma autoestima equilibrada, né? Então, eu queria terminar lendo um salmo que eu amo, que eu acho que muita gente aqui também ama, que é aquilo que Deus fala sobre nós, né? Salmos 139. Do versículo 1 ao 18. Eu não sei se a sua versão é igual à minha, mas se não for, você lê aí e dá tudo certo. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Vou parar aqui só para a gente refletir sobre isso, né? Gente, é muito profundo isso. Está falando que Ele nos vê o tempo inteiro. Nós temos os olhos do Senhor sobre nós o tempo todo. Quando a gente está dormindo e quando a gente está trabalhando. Imagina, gente, quanto especial nós somos. Temos os olhos de Deus voltados para nós o tempo todo. Vamos lá, vamos mais um pouco. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o Teu poder. Vamos parar de novo? Vamos pensar de novo sobre isso? Ele está protegendo a gente em volta o tempo inteiro. Então, se alguém fala alguma coisa para você, querida, que te deixa para baixo, que afeta a tua autoestima, Ele está ali com você. Ele está ali em volta, te protegendo. Então, a gente precisa entender o que Jesus representa para nós, o que Deus representa para nós, né? Às vezes a gente acha Ele tão distante, né? Mas, gente, é muito profundo isso, né? Eu não consigo entender como Tu me conheces tão bem. O Teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do Teu Espírito? Para onde posso fugir da Tua presença? Se eu subir ao céu, Tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu vou voar para o Oriente ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a Tua mão me guia, ainda ali Tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para Ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre luz e a escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no Teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os Teus pensamentos, e eles são tantos, se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Gente, não é maravilhoso?
Não dá para ter uma autoestima baixa e nem alta demais. A gente tem que ter uma autoestima equilibrada com Deus desse, né, gente? Que ama a gente desse jeito, né? Que fez a gente, que criou a gente da maneira que a gente é. Então, que você saia daqui hoje buscando isso, buscando o teu valor em Deus, né? O teu valor em Deus é o que vale, não é o que os outros falam, não é o que você já ouviu, é o que Deus diz a respeito de você. Você é amada, você é especial, você é única e você é linda da sua maneira, né? A gente não tem que se comparar com ninguém. A gente tem que se cuidar, sim. A gente tem que comer bem, sim. Tá? Não é que a gente vai ficar acomodado se a gente tiver, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente também precisa cuidar da nossa saúde. Faz parte, né? Mas isso não deve ser algo só porque a gente quer entrar num padrão que muitas vezes é inalcançável. Né? Cada uma aqui tem uma genética, cada um tem um corpo, um tipo de corpo, um osso. Por exemplo, eu tenho um osso fininho, meu osso é fino, né? Se a pessoa tem um osso um pouquinho mais grosso, ela não vai ter esse braço aqui que eu tenho. Não adianta, só se ela nascer de novo, né? Então a gente precisa entender, nós temos uma genética, a gente tem um físico que Deus nos deu e que tem que ser saudável. Ponto. Não tem que estar num padrão que as pessoas criam, né? Que é inatingível, gente, porque muita coisa que a gente vê não existe, é tudo fake, é tudo... hoje em dia ainda está mais ainda, né? As fotos até você consegue fazer isso, tirar a bochecha, pôr cintura, fazer qualquer coisa nas fotos, né? Com os filtros aí que a gente tem, com os Photoshop, né? Tira tudo, né? Gente, é falso, não tem aquilo, né? Então, que você se ame da maneira que Deus te criou, que você se cuide, né? E que se você quer pintar um cabelo, se você quer uma roupa nova, se você... Não tem problema, querida, você pode fazer isso com equilíbrio, né? Não, isso não pode ser algo que dirige a sua vida, que é isso que vai me dar o valor. Não, não é. Se eu não tiver dinheiro para fazer, eu não vou me endividar para fazer. Entendeu o que eu estou falando, gente? Entendeu? Não, isso não é a coisa mais importante da vida. Você pode ficar daquele jeito, esperar mais um pouquinho, guardar um dinheirinho. Então, é o que eu estou dizendo. Não tem problema de se arrumar, você pode ser do jeito que você quiser, mas não que isso não dirija a sua vida por conta de você querer ser aceita pelas pessoas, tá bom? Então eu queria orar com você, quero que você feche seu olho agora e que a gente possa refletir agora, né, naquilo que o Senhor quer falar com cada uma de nós. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é esse Pai maravilhoso, Jesus. Senhor, o Senhor é esse Deus que nos ama, Pai, com amor que nós nem entendemos, Senhor. Senhor, nós queremos entender, Pai, o teu amor por nós, Jesus. Nós queremos compreender, Senhor. Nós queremos viver isso, Jesus. Receber de ti, Senhor. Pai, o amor que o Senhor tem por cada uma de nós. Senhor, o valor que o Senhor dá para cada uma de nós. Pai, não foi pouco. O Senhor deu o teu filho por nós, Jesus. O Senhor deu o teu filho. O sangue dele foi derramado por causa de cada uma de nós aqui, Senhor. E nós não queremos negligenciar isso, Jesus. Senhor, muitas vezes nos sentindo pequenas ou inferiores, Pai. Mas nós queremos valorizar, Pai, Senhor, o preço que nós custamos para o Senhor. Que foi tudo. O Senhor nos deu tudo, Jesus. Pai, que possamos ter a nossa autoestima equilibrada. Senhor, ajude cada uma aqui, Senhor, cada uma aqui a se encontrar, Pai, a encontrar o seu valor, a entender, Jesus, que o mais importante é te agradar, Pai. Senhor, é contribuir para o teu reino, Senhor, é ser um agente de libertação para outras pessoas, Pai, é ser aquelas que vão ter uma palavra de ânimo para dar, Jesus. Pai, desperta os nossos corações para que sejamos mulheres curadas, Pai, que possamos experimentar toda a transformação que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, e sendo curadas, Pai, nós podemos curar, Jesus,
tantas pessoas que o Senhor vai enviar para as nossas vidas, que estão perdidas, que estão muitas vezes machucadas, Pai. Nós seremos essas mulheres curadas, que irão curar outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor toque o coração de cada uma aqui, Senhor. Pai, que toda palavra dita, que foi negativa e que trouxe, Senhor, peso para cada uma aqui, Senhor. O Senhor conhece cada história, o Senhor sabe o que cada uma passou aqui, Jesus. Senhor, e o que muitas vezes está passando hoje. Pai, mas que elas possam, Jesus, ter os seus olhos fitos no Senhor e crer, Jesus, que o Senhor é que importa. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, queridas. Amém.